A Batalha de Gettysburg foi um conflito que ocorreu em 1863 e durou de 1º de julho até o dia 3 do mesmo mês. Foi o conflito mais sangrento da Guerra Civil Americana, deixando mais de 8.000 mortos, e isso sem contar os feridos. Nesse período, um dos principais nomes da história da neurologia médica estava servindo no exército do presidente Abraham Lincoln, o médico Silas Ver Mitchell. Mitchell foi pioneiro na área da neurologia no século XIX, mas mesmo ele, com todo o seu intelecto afiado, deve ter se intrigado com o enigma, que só seria melhor compreendido anos mais tarde. Ao tratar sobreviventes que tiveram membros amputados, Mitchell descreveu dezenas de relatos de soldados que sofriam pela dor de um membro que tinha sido amputado durante a guerra, ou de um membro que parecia se mexer sozinho, sendo que, na verdade, ele nem fazia mais parte do corpo do militar. Mitchell deu as primeiras descrições clínicas detalhadas desse fenômeno que chamou de síndrome do membro fantasma, já que a pessoa sentia a presença vívida de uma parte do corpo que não estava mais lá. Décadas mais tarde, as pesquisas mostrariam que cerca de 90% dos pacientes que sofreram amputações vivenciam essa síndrome. O que acontece no nosso cérebro que nos ajuda a entender a existência dos membros fantasmas? Por que eles causam tanto sofrimento? Existe algum tratamento para essa condição? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se você não me conhece, sou Alberto Delísula e nesse canal falamos de psicologia baseada em evidências e neurociência. Então, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Um dos trabalhos mais influentes para entendermos como que o nosso cérebro processa as sensações do nosso corpo veio do neurocirurgião Wilder Penfield. Durante quase 2 décadas, ele realizou procedimentos que buscavam tratar epilepsias que não eram tratáveis com remédios. Como as epilepsias tinham focos em áreas específicas no cérebro, a cirurgia consistia em anestesiar uma região do crânio do paciente, depois realizar a abertura de uma área, de maneira a visualizar o cérebro do paciente, e depois procurar qual que era a região do cérebro que era afetada pelo foco epiléptico. E essa busca era feita da seguinte forma: ele estimulava eletricamente algumas partes do cérebro, e o paciente, que continuava consciente o tempo todo, falava quais as sensações que ele tinha enquanto as áreas recebiam estimulação. Isso é possível porque o cérebro não possui inervações que processam a dor. Portanto, é um procedimento totalmente indolor. As estimulações de áreas da região mais externa do cérebro, que chamamos de córtex, permitiu a Penfield associar áreas específicas com sensações e respostas motoras, algo que se repetia em todos os pacientes. E feito isso, Penfield tinha uma espécie de mapa em que era possível saber qual área do cérebro processava qual região do corpo. E aqui é importante falarmos de 2 áreas do córtex: o giro pré-central e o giro pós-central. O giro pré-central é uma região do cérebro em forma de arco que fica em uma posição que seria equivalente à de uma orelha à outra. De acordo com os achados de Penfield, essa região processa as respostas motoras do nosso corpo, sendo que cada subdivisão dela seria responsável pelo movimento de uma área. A mesma lógica se seguiria para o giro pós-central, com a diferença de que ele é responsável pelas sensações que temos em partes do nosso corpo. E curiosamente, Penfield percebeu que a porção do córtex responsável pela sensação ou pelo movimento de uma parte do corpo não seguia uma relação proporcional. Por exemplo, o nosso braço e o nosso antebraço possuem uma massa corporal maior do que as das nossas mãos. Porém, Penfield descobriu que a região responsável pelo processamento do movimento e das sensações da mão eram bem maiores do que as do braço e antebraço. Isso seria uma das explicações do refinamento do tato e do movimento das nossas mãos, algo que não é tão proeminente no braço e no antebraço. Aliás, tem uma experiência que você pode fazer com um coleguinha que mostra exatamente isso. Você pega 2 lápis ou 2 canetas e fala para o seu colega o seguinte: vou pedir para você fechar os olhos. Enquanto você está com os olhos fechados, eu vou tocar 2 pontos ou 1 ponto da sua mão. Aí você, das duas uma, ou você faz apenas um toque com o lápis ou a caneta, ou você pega e toca simultaneamente 2 pontos
com 2 canetas ou 2 lápis e observa com que distância que a pessoa é capaz de identificar os 2 toques quando são feitos na mão. Depois, se você repetir a experiência para a coxa, aí você percebeu o seguinte, que uma distância, por exemplo, de 2 centímetros é facilmente identificada na mão como um toque duplo. Ou seja, você pegar os 2 lápis ou as 2 canetas, tocar a mão do seu colega com a distância de 2 centímetros, ele mesmo com os olhos fechados vai saber te falar que são 2 pontos diferentes. Mas se você pegar 2 centímetros e tocar simultaneamente na coxa, dificilmente ele ou ela vão perceber que se tratam de 2 pontos distintos. E aí você consegue na coxa ir aumentando a distância até perceber o ponto em que o cérebro do seu amiguinho ou da sua amiguinha consegue identificar que são 2 pontos distintos. Faz essa experiência, depois conta nos comentários aqui qual que foi a distância mínima para identificar os 2 pontos na coxa. Bom, então conforme dito anteriormente, conforme a experiência que você vai fazer com seu amiguinho ou sua amiguinha, o refinamento do nosso tato, do movimento das mãos, é muito maior do que o refinamento da nossa sensação de toque na coxa ou no braço. E a partir dessa relação entre a extensão da área do córtex que processa cada parte do corpo, Penfield e a sua ilustradora Cantle geraram o que ficou conhecido como o homúnculo de Penfield. Note como as áreas do corpo com maior sensibilidade e com movimentos mais refinados estão representadas de forma muito desproporcional. Um outro achado bem curioso de Penfield foi de que o processamento do tato e da atividade motora não era tão exclusivo de cada região. O pesquisador relatou que cerca de 75% da sensação era processada pelo giro pós-central, mas 25% era processada pelo giro pré-central. E da mesma forma, a estimulação do giro pós-central também poderia gerar movimentos. Ou seja, a conclusão era que, apesar de haver uma especialização das áreas, nenhuma delas era responsável exclusivamente por uma atividade. As nossas capacidades sensório-motoras seriam realizadas por ambas as regiões. E esses achados de Penfield foram realmente importantíssimos, pois eles serviram de base ao que viria posteriormente. Bom, nós já demos esse primeiro panorama para você compreender uma importante parte do processamento que é feito pelo nosso cérebro, das sensações e dos movimentos. Contudo, Penfield não foi um dos expoentes na pesquisa com membros fantasmas. Na verdade, o entendimento de como o cérebro processa nossas sensações apenas cresceria nas décadas seguintes. Por exemplo, por mais de 50 anos depois das observações de Penfield, acreditava-se que a representação do músculo no cérebro não se alterava. Até a década de 1980, quando John Cass e Michael Merzenich descreveram mudanças no córtex de macacos que tiveram os dedos amputados, algo que já falamos no nosso episódio sobre neuroplasticidade. E esses pesquisadores encontraram evidências de que a retirada do dedo médio fazia com que a área do cérebro em que ele era processado fosse invadida pela projeção dos dedos adjacentes, ou seja, o indicador e o anular. Em outras palavras, uma região do cérebro não ficava desocupada quando a parte do corpo que era processada por ela era amputada. Pelo contrário, ela passava a processar outros estímulos. E esse achado mudou completamente a forma como acreditava-se que o cérebro reagia a mudanças no corpo. E vamos dar agora um salto para a década de 1990 para conferir o trabalho de Ronald Melzack. Melzack propôs que o cérebro não se limita a detectar as sensações, mas também a gerar um padrão constante sobre os limites do corpo e sua própria imagem. De acordo com a sua hipótese, o giro pós-central descrito por Penfield seria sim importante, mas além dele, outras áreas do lobo parietal, além de vias, se dirigem ao tálamo e ao sistema límbico. Juntas, essas redes e áreas formariam uma representação que nos permite sentir que nosso corpo é realmente nosso. É a partir desse sistema complexo que somos capazes de identificar a posição do nosso corpo no espaço, compreender onde ficam nossas regiões periféricas e identificar onde está um membro nosso. E Melzack deu a essa rede cerebral o nome de neuromatriz. E como consequência, danos em áreas do cérebro que compõem a neuromatriz resultam na sensação
de inexistência de partes do corpo. Por exemplo, lesões graves no lobo parietal direito podem resultar em uma condição que é conhecida como síndrome da hemiagnosia esquerda, em que os pacientes ignoram a existência do lado esquerdo do próprio corpo, como se vestia apenas do lado direito. Esses pacientes são capazes de relatar que a sua perna ou seu braço esquerdo são pertencentes a outra pessoa. E da mesma forma que é possível haver parte do corpo sem representação no cérebro, também é possível acontecer o contrário. Ou seja, se você compreendeu bem que é o cérebro que gera as sensações do nosso corpo, vai ficar fácil para você entender que é totalmente possível que a representação de uma parte do corpo esteja no cérebro, sem que exista realmente um membro lá. E é assim que nascem os membros fantasmas. O mais curioso é que Melzack propôs que essa rede neuromatriz é definida por instruções genéticas e está presente desde o nascimento. E essa hipótese explicaria por que pelo menos 1/5 das crianças que nascem sem um dos membros relatam a presença de um membro fantasma. Ou seja, a criança não teve a oportunidade de criar a representação do membro por meio de sensações recebidas ou de movimentos realizados. Ela nasceu sem esse membro, mas a representação já estava presente no cérebro, já que elas sentiam a presença do membro, mesmo que nunca o tenham tido. A plasticidade e a reorganização do córtex também acontecem nesses casos, de tal forma que uma região sobrepõe o processamento do membro fantasma e também de uma outra parte do corpo com processamento adjacente. Isso foi demonstrado em curiosos casos que foram investigados pelo neurocientista Ramachandran, no qual ele tocava a face do paciente e o paciente dizia sentir não apenas o toque na face, mas também no membro fantasma. O que estava acontecendo nesses casos era que as áreas do giro pós-central, que antes processavam os estímulos no membro, estavam processando também estímulos da face depois dessa amputação. E na mesma época, durante a década de 1990, um artigo alemão descreveu que a reorganização do cérebro, ou seja, o quanto ele se modificava, era proporcional à sensação no membro fantasma. O que queria dizer que, quanto maiores as mudanças no cérebro, maiores tendiam a ser as dores sentidas pelo paciente. E a partir desses achados, Ramachandran e sua equipe elaboraram um engenhoso método para aliviar o sofrimento dos pacientes. Suponhamos que o paciente tinha um braço amputado. O método pedia que ele sentasse de frente a uma caixa com 2 aberturas à sua frente. Em uma delas, o paciente colocava seu braço e na outra abertura se apoiava de tal forma que parecesse que o braço amputado ainda estava lá, mas estava inserido dentro da caixa. E através de um jogo de espelhos, o paciente via o reflexo do braço que ainda existia no local em que deveria estar o braço amputado, dando a sensação de que o braço não tinha sido amputado. Ao mexer o braço real, o paciente via uma espécie de simulação, no qual o braço fantasma também se mexia. E para alguns pacientes, essa foi a única forma de abrir um punho que estivera fechado desde a amputação. E por mais incrível que pareça, muitos experimentaram pela primeira vez um alívio completo da dor. E a conclusão desse experimento foi a de que a percepção visual que temos sobre nosso próprio corpo pode modificar a neuromatriz. Segundo o psicólogo Eric Bobby, o alívio dos pacientes era devido ao fato de que o treinamento com a caixa e os espelhos diminuía a reorganização cortical extensa. A nossa percepção e nossos hábitos influenciam mais do que pensamos a nossa forma de entender os limites do nosso corpo. Nós somos capazes de incorporar elementos na nossa projeção corporal, desde bengalas até fantasias ou instrumentos constantemente utilizados por nós. Atualmente, é possível simular corpos virtuais com tanta precisão nessas realidades criadas que somos capazes de dizer ao nosso cérebro que mudamos de corpo. E se você quiser um exemplo mais curioso, basta lembrar de experiências extracorpóreas, nas quais o indivíduo momentaneamente realmente acredita que não habita mais seu corpo. Por fim, o que podemos concluir é que a maneira como o cérebro processa as sensações do nosso corpo é muito mais dinâmica do que aquilo que é representado pelo homúnculo de Penfield. E além disso, talvez a conclusão mais impressionante é a de que o cérebro nos fornece a sensação de vivenciarmos eventos no mundo.
Isso não é diferente com o corpo. Nós acreditamos habitar um corpo indivisível, único, bem delimitado, mas essa sensação é produto de uma sensação criada por uma massa de 1,5 kg que habita o nosso crânio. Se quisermos traduzir isso em poucas palavras, poderíamos dizer: a nossa imagem corporal também é apenas uma ilusão. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, eu quero pedir sua ajuda para a gente conseguir fazer o nosso canal crescer mais. Nesse momento, clica no gostei. É uma forma de você mostrar para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante. E se você tiver qualquer sugestão, deixe seu comentário e até a próxima.